Alô sintonizado, alô sintonizado, o Curitiba pega o CRB nesta terça-feira no estádio Rei Pelé em Maceió. Coxa tem a possibilidade de abrir 10 pontos de distância sobre o CRB, que é justamente o quinto colocado. A gente sempre faz aquela régua olhando a distância do primeiro para o quinto, que afinal de contas sobem 4 para a Série A. O CRB é o time do Zagallo, mas não do Mário Jorge Lobo Zagallo, tetracampeão mundial com a seleção brasileira, do pai dele, Haroldo Zagallo. O CRB nasceu em 1912, o Clube de Regatas Brasil, inicialmente para a prática do remo. Mas o jovem Haroldo Zagallo, alagoano, voltou a Maceió alguns anos depois, ainda naquela década, entusiasmado com um novo esporte que ele conheceu lá na Inglaterra. Novo para nós brasileiros, claro, porque na Inglaterra já tinha uma história o futebol. E o Haroldo Zagallo, pai do Mário Jorge Lobo Zagallo, introduziu o futebol no Clube de Regatas Brasil. Um clube voltado ao remo passou a ter o futebol, isso graças à ideia do Zagallo, pai. E o Zagallo então foi jogador dos primeiros times do Clube de Regatas Brasil. Essa acho que talvez seja a maior curiosidade que envolve o CRB. Eu até hoje não consegui ter assim uma postura oficial de por que os times de Alagoas são conhecidos pelas siglas. Tem o CRB, o CSA, o ASA, o CSE e o CEO. São 5 times do Campeonato Alagoano conhecidos por siglas. A explicação, digamos assim, mais folclórica é de que nos anos 1940, o editor de um jornal, daquele formato tabloide, tipo da Tribuna do Paraná, não cabia Brasil X Alagoano, que seria o clássico CRB versus CSA hoje, mas na época era o Brasil contra o Alagoano, Clube de Regatas Brasil contra Centro Esportivo Alagoano. Aí o editor, então, da capa desse jornal tabloide, colocou lá CRB X CSA. E ficou, pelo menos a história mais corrente pelo fato de que os times de Alagoas são conhecidos por siglas. E esse fato também motivou algumas piadas, né? Nos anos 1970, falava-se que o jogador de futebol aqui no Brasil era tão alienado, que achava que o PIS e o PASEP eram times que disputavam o campeonato alagoano. Era um folclore de quase 50 anos atrás. Só tem CSA, CRB, deve ter PIS, PASEP, enfim, o chamado campeonato das letrinhas, o futebol de Alagoas. E agora o Curitiba tenta segurar um pouquinho ali o CRB na quinta colocação no jogo desta terça-feira, o CRB do Haroldo Zagallo. Tem mais do Baú da Bola na semana que vem, é isso sintonizado, é isso sintonizado.